Quais são as habilidades essenciais para você construir qualquer coisa na internet? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você quais que foram as habilidades que eu tive que desenvolver para construir os meus negócios. E se você está aqui, eu imagino que você também queira construir algo aqui na internet, ou pelo menos tenha sentido algum incômodo porque algo não está legal hoje na sua vida, você quer sair do que você faz atualmente, quer começar algo novo, ou você já tem um negócio, quer melhorar os seus resultados, ou você já tem um negócio no offline e percebeu que negócios no offline não existem mais. 100% no offline não existem mais. Esse vídeo é para você. É um pouco do compartilhamento do que eu acho que você deve começar a pensar, a desenvolver, caso você queira ir para esse lado de construir algo online. Mas quem sou eu para estar falando de algo que você tem que desenvolver de habilidade para construir algo na sua vida? Bom, talvez isso não importe tanto agora. Foca na mensagem que eu quero te passar aqui nesse vídeo, na discussão que a gente pode iniciar nos comentários depois que terminar esse vídeo. Eu quero que você escreva o que você acha sobre isso, qual que é o seu estágio atual nessa jornada e se você já pensou nessas habilidades que eu vou falar aqui para você hoje. Mas talvez o que importe você saber nesse momento é que foram essas habilidades que me permitiram sair da faculdade e já criar o meu negócio e usar a internet para fazer ele nascer, crescer e se estabilizar e chegar aqui onde eu estou hoje. Então, relaxa, resista à vontade de pular para o próximo vídeo curto e ter essa descarga de dopamina que a gente está sendo bombardeado hoje. E vamos entrar nessa discussão sobre essas habilidades essenciais para você construir qualquer coisa, eu acho, aqui na internet. Para mim, a primeira habilidade que foi essencial é a capacidade de aprender qualquer coisa. E olha só, uma observação aqui. Quando eu digo aprender qualquer coisa, eu não estou dizendo que você tem que aprender tudo, mas sim aquilo que você precisa aprender para concretizar algum tipo de ação ou algum tipo de objetivo. Tudo que a gente cria vem de um acúmulo de aprendizados que nós tivemos em um determinado período de tempo no passado. Por exemplo, eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia. Eu exerço a profissão de advogado apenas porque, durante os 5 anos de faculdade que eu fiz, eu fui acumulando um conhecimento específico, um conhecimento jurídico, que me permitiu, ao final daquela faculdade, me formar, passar na OAB e exercer a profissão a partir do conhecimento que eu fui acumulando ao longo de todo aquele período. Então, o escritório que eu criei para exercer os meus serviços de advogado só foram possíveis por causa daquele conhecimento que eu adquiri. Outro exemplo, o Steve Jobs popularizou essa interface gráfica que a gente tem hoje nos computadores, não por acaso, mas porque durante o momento que ele estava na faculdade, no campus da faculdade lá, ele se interessou pelas aulas de caligrafia. Ele achava muito bonito, ele achava interessante. E aquele aprendizado que ele teve naquele momento, que ficou na cabeça dele, serviu para que, num futuro, ele implementasse uma função que foi, naquele momento, revolucionária nos computadores, que é a interface gráfica. Você já entendeu, né? Tudo que a gente cria é porque veio de um conhecimento que a gente foi acumulando ao longo de determinado período de tempo. Tá, mas Renan, o que tudo isso tem a ver com a minha vontade de criar algo aqui na internet? Simplesmente tudo. Olha só, parece redundante, parece óbvio. Por que é? Se você não continuar aprendendo e desenvolvendo novas habilidades, você vai sempre ficar limitado àquilo que você sabe atualmente. E acredite, é muito fácil e é muito comum acontecer isso. Você viver sempre no piloto automático. A gente pode viver dias, semanas, meses, anos e até décadas vivendo no piloto automático, sem exercitar o nosso cérebro para aprender coisas novas. Às vezes a gente se depara com situações de mudança brusca, e a gente não consegue se adaptar a elas, porque a gente não tem a capacidade de desenvolver novas habilidades e se adaptar ao novo ambiente que está se criando. Isso faz com que a gente perca oportunidades, isso faz com que a gente não tenha visões de futuro, isso faz com que a gente não consiga sobreviver em meio a determinados tipos de mudança na nossa vida. Perdemos o emprego, o mercado ficou mais concorrido, aquela solução que você entregava talvez já não faça mais sentido, você precisa se reinventar e você não consegue, porque você ficou parado no tempo, você não desenvolveu a neuroplasticidade, eu acho que isso se encaixa, para se adaptar a uma nova realidade que agora existe. E talvez isso esteja acontecendo com você. Faça essa reflexão. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Eu tenho uma frase que eu sempre disse para mim nos últimos anos, e no começo a minha namorada, a Ana, que também é minha sócia, achava um pouco arrogante, mas não é isso que eu queria passar. Mas a frase é basicamente o seguinte: eu consigo aprender tudo que eu quiser. Eu posso aprender absolutamente tudo. E essa minha forma de pensar faz com que eu não enxergue necessariamente empecilhos
caso eu tenha que aprender algo novo para resolver algum tipo de problema ou para concretizar alguma coisa que eu queira concretizar. É óbvio que você tem que ser honesto e saber que existem coisas que você tende a ter mais dificuldade de aprender do que outras. Eu, por exemplo, nunca consegui, de fato, aprender química na escola. Eu sempre fui horrível nessa matéria. É óbvio que se chegar amanhã e eu precisar aprender química por algum motivo que seja, eu vou pegar, eu vou sentar e eu vou aprender. Pode ser que isso demore muitos meses a mais do que aprender matemática, por exemplo, que para mim sempre foi muito mais tranquilo. Pode ser que demore mais tempo, como provavelmente vai acontecer isso. Só que eu vou conseguir aprender dentro, é claro, das minhas limitações, dentro, é claro, das suas limitações. É basicamente aquele filósofo da internet que viralizou um vídeo há muitos anos atrás que ele fala: o cara criou o negócio e você não vai aprender. É basicamente isso. Você não tem necessariamente nesse momento que criar nada. Você tem que aprender coisas que já existem para que talvez você crie alguma coisa e aí você consiga andar para frente e concretizar suas coisas. Então, basicamente, essa habilidade de aprender, de ter a capacidade de aprender coisas novas todo momento ou aprender qualquer coisa, exige que, no mínimo, você seja curioso. A curiosidade de talvez entender como que algo funciona, por que algo acontece dessa forma, por que nesse dia aconteceu isso e por que não aconteceu aquilo, como que um mouse funcione talvez. Tudo que você possa aprender, tudo que você possa olhar e pensar por que isso acontece dessa forma e como isso acontece, vai te ajudar em alguma medida lá no futuro, ou se não ajudar necessariamente, vai ajudar você a adquirir mais conhecimento, a exercitar o seu cérebro para cada vez aprender mais coisas novas. Sabe aquele hobby que você tem? Talvez esse hobby, essa habilidade que você está aprendendo nova, pode te ajudar no futuro em algum projeto seu. A título de curiosidade, nesse momento, eu estou aprendendo a desenvolver aplicativos com tecnologia no-code. Não quero entrar numa discussão gigantesca aqui dos programadores que não gostam de no-code ou gostam de no-code. Eu não sei, não me importa. Mas o fato é que dentro do meu negócio eu identifiquei que existiriam algumas possíveis soluções se eu criasse um aplicativo com determinadas funções que hoje não existe. Então, eu poderia muito bem procurar esses aplicativos na internet e contratar para o meu negócio, mas isso custaria talvez um dinheiro que eu não tenha e talvez nem exista a solução. Então eu falei, cara, eu vou pegar, eu vou entender mais ou menos como é que funciona, eu vou ir avançando nisso devagar e vou aprender essa nova habilidade. Certamente no futuro próximo eu vou desenvolver algo para o meu escritório, para o meu negócio que vai facilitar a nossa vida e vai melhorar o nosso negócio. Bom, deu para perceber que essa primeira habilidade é algo muito mais imaterial, é algo muito mais psicológico. Então vamos para a segunda habilidade que para mim foi essencial para que eu conseguisse criar os meus negócios do zero e chegar aonde a gente está hoje. Se você quer criar qualquer coisa aqui na internet ou fora da internet, mas que vai estar na internet, eu acho essencial que você saiba web design, pelo menos os fundamentos do web design, saiba criar sites. Hoje em dia, criar site não é mais igual antigamente, que era difícil, você tinha que realmente saber programação, saber programar ali. Hoje em dia não, você consegue criar sites de maneira totalmente visual, tipo arrasta e solta, e é verdade, você consegue mesmo, porque foi assim que a gente começou. E é óbvio que você vai dizer para mim, mas Renan, isso não é uma habilidade que eu preciso saber, eu posso muito bem delegar essas coisas, e você não está errado. Você realmente pode delegar essas coisas. Na verdade, você pode delegar tudo que você quiser, se você parar para pensar, certo? Mas se você começar a ir por esse caminho, principalmente se você está num estágio inicial, a minha visão sobre isso é que a gente cai lá na primeira habilidade. Você nunca vai estar aprendendo coisas novas. E até para você delegar as coisas, você precisa minimamente saber como é que essas coisas funcionam. Porque senão corre o sério risco de você ser enganado, talvez, pela pessoa que vai executar esse serviço. Você não vai conseguir avaliar se a execução daquele serviço está sendo de forma correta, está ocorrendo da maneira correta. Então, você, mesmo para delegar, precisa saber minimamente como que elas funcionam. E muitas das vezes você não vai nem conseguir delegar, porque dependendo do momento, a maioria das pessoas, quando vão iniciar alguma coisa, elas não têm dinheiro para fazer um aporte financeiro e contratar quem precisa ser contratado para fazer as coisas que precisam ser feitas. Esse era o meu caso, e esse é o caso de muita gente, provavelmente é o seu caso também. Então, se você não sabe fazer e não vai conseguir delegar, você provavelmente vai postergar a execução dessa tarefa. E no meu caso era impensável delegar a criação dessa tarefa porque o meu site era necessário naquele momento. Olha só como tudo está conectado. Eu comecei o meu escritório do zero.
eu e meu sócio. Terminei a faculdade, estava estudando para concurso e bem nesse momento veio a pandemia. Travou todos os concursos, eu e ele já tínhamos a nossa vontade de abrir o nosso negócio juntos, então embarcamos aí nessa aventura para fazer isso. Mas como que a gente ia começar um negócio extremamente tradicional? Precisa de um lugar físico, precisa de funcionário, precisa de internet, de luz, um escritório de advocacia, sem ter nome, sem ser reconhecido e sem dinheiro para investir. Pois é, a gente precisava ser visto de alguma forma para começar. E como que é a principal forma de ser visto hoje em dia? É pela internet. E como todo escritório de advocacia, a gente precisava ter pelo menos um site para os nossos clientes procurarem ali advogados e nos encontrarem eventualmente no futuro. E foi isso que a gente fez. O nosso investimento inicial naquela época era R$1.000. A gente tinha R$1.000 para investir. Como que a gente dividiu esses R$1.000? Eram uns R$300 nas despesas de constituição da empresa, né? Então no registro da OAB e algumas outras despesas que a gente teria para abrir o escritório formalmente, R$200 o nosso domínio e hospedagem para criar o nosso site e o restante a gente investiu numa plataforma que até hoje, na verdade, é pouco explorada para prospectar clientes na advocacia para a gente conseguir os nossos primeiros clientes. Então, foi com R$200 que a gente tinha, que a gente contratou os serviços de domínio e hospedagem e eu mesmo criei o nosso site porque eu já tinha um conhecimento prévio nessa área e consegui colocar o nosso site no ar para que nesse site a gente conseguisse publicar os nossos primeiros textos, para ser ranqueado no Google, para que os clientes começassem a pesquisar sobre os assuntos que a gente falava e finalmente encontrar a nossa página e com muita sorte clicar lá no botãozinho de WhatsApp para vir falar com a gente e a gente fechar clientes. É claro que isso não deu efeito no primeiro dia, nem no segundo dia, nem na primeira semana, mas em poucas semanas produzindo conteúdo ali para aquele site, o nosso volume de pesquisa começou a existir e começou a subir e até hoje a gente recebe visitas no nosso site e recebe contatos de clientes que vieram de pesquisa do Google, que vieram da internet. Então perceba que até mesmo o nosso investimento inicial inteiro ia ser insuficiente para contratar um bom profissional para fazer o nosso site, para a gente iniciar o nosso negócio, para a gente começar a ser visto na internet. E um site é justamente isso, é um espaço que você reserva ali na internet para colocar quem você é, o que você faz e o que você oferece e o que você pode resolver. Se isso não for motivo suficiente para você, essa habilidade também permitiu eu criar o meu segundo negócio, que é um negócio que eu tenho hoje com a minha namorada, mas que começou comigo sozinho. Lá, um pouco antes de 2019, eu conheci o mercado digital e conheci o que era chamado de afiliados. Naquele momento eu vi que existia uma grande possibilidade, existia muita gente conseguindo ganhar dinheiro pela internet e que o mundo não era só aquilo que a gente estava acostumado para ganhar dinheiro. Então fazer uma faculdade, se formar, conseguir um emprego e viver assim. Eu sabia que era possível ganhar dinheiro de outra forma, de outros métodos e o mercado de afiliação naquela época era o que eu comecei a conhecer. No mercado de afiliação, não sei se você sabe, a gente consegue pegar o link de um produto de terceiros e enviar para uma outra pessoa. Se ela compra, você ganha uma comissão. Existem várias formas de fazer isso. Uma dessas formas era clonando a página de vendas do produtor para uma página de vendas que você controle, coloca o seu link lá, faz anúncios na internet e você consegue vender. Foi assim que eu comecei também naquela época a estudar esse mercado e fazer as minhas primeiras vendas na internet com uma única habilidade. Duas, né? A habilidade de aprender qualquer coisa, que foi a primeira, e a habilidade de construir site, para que eu conseguisse construir pelo menos a minha estrutura ali de afiliado. Eu nunca, obviamente, fiquei milionário com essas coisas, não ganhei tanto dinheiro como eu gostaria, mas foi ali que permitiu que eu seguisse nesse caminho para fazer outras coisas igual a gente faz hoje. Isso é muito interessante porque essa habilidade de criação de sites vem de muito tempo. Em 2010, eu publiquei meu primeiro site na internet quando eu estava aprendendo ali HTML, nem sabia direito o que eram essas coisas. Eu tinha uns 13 anos na época e a minha ideia era criar um novo Google e disponibilizar esse site para os meus amigos para que a gente conseguisse acessar mais fácil os sites que a gente geralmente acessava, que era o Clique Jogos, o YouTube e alguns outros sites lá. Obviamente isso não deu certo, mas isso me permitiu ficar sempre na mente essa habilidade e esse gosto. Então foi nessa época também que eu aprendi a criar site, que eu aprendi a mexer no Photoshop, que eu aprendi a editar vídeo. E eu carreguei essas habilidades durante uns 10 anos, até o momento que eu entrei e falei, pô, aquelas habilidades que eu aprendi lá atrás vão servir para algo agora. Estão servindo até hoje. E, inclusive, foi por causa desse conhecimento que
eu tenho um módulo inteiro no curso da Ana ensinando a pessoa a criar um site do absoluto zero, mesmo que ela nunca tenha mexido com isso. Esse curso não está mais à venda, tá? Então só estou dando uma curiosidade aqui para vocês. E já que a gente está falando da Ana, no negócio dela também, a gente só conseguiu iniciar para vender os produtos e serviços que ela oferecia porque a gente sabia criar esses sites. Sem essa habilidade, a gente provavelmente teria que contratar alguém para fazer isso, e quando a gente começou, a gente também não tinha capital para contratar alguém para fazer isso. Então, se a gente precisasse de 1, 2, 3 páginas de vendas, a gente certamente ficaria travado, porque a gente não teria verba o suficiente para fazer essa demanda. Então, eu realmente acredito que uma das habilidades essenciais hoje em dia é você ter pelo menos essa noção de criação de sites, porque foi muito essencial para o meu negócio, para os nossos negócios aqui. E hoje, criar site é muito fácil. Você não precisa, como eu disse, saber programação e saber código para fazer isso. Você consegue criar sites muito rápido e gastando muito pouco. É muito fácil o processo de aprendizagem. Você pode usar diversas ferramentas, tipo WordPress com Elementor, o Webflow e até mesmo inteligência artificial, que hoje já deixa o site pronto lá. Você baixa o arquivo, hospeda em algum lugar e o seu site está pronto. Então, é muito tranquilo você aprender isso hoje em dia. E claro, se você quiser que eu ensine você aqui no YouTube a criar um site do zero, é só comentar aí que eu vou ter o maior prazer de trazer um vídeo aqui de tutorial para vocês. Bom, você já sabe que você precisa desenvolver a capacidade de aprender qualquer coisa e da parte mais técnica eu colocaria ali a criação de sites. Mas talvez agora a habilidade do século, que independentemente de qualquer coisa que você queira criar, eu acho que você vai precisar e que foi importantíssima, no nosso caso, é a criação de conteúdo. Mas não é aqueles posts genéricos ou aqueles vídeos meramente de vendas, não. Isso aí tá batido e a pessoa passa o olho, sabe que você vai querer vender alguma coisa para ela, não engaja, não funciona mais igual funcionava antes, quando a galera não estava muito ligada nisso. É conteúdo de verdade. É conteúdo que gere algum tipo de valor para a pessoa e faça a sua audiência se interessar em você, se interessar no que você está falando, se interessar no que você está oferecendo e, eventualmente, se interessar no que você está vendendo, na solução que você está propondo. E o que eu falei aqui é muito importante e é o ponto central da criação de conteúdo, a audiência. A criação de conteúdo talvez seja a forma mais eficaz e mais barata de você criar uma audiência quando você não tem uma, ou de aumentar a audiência que você já tem no offline, por exemplo. É claro que você consegue fazer o tráfego pago para aumentar a sua audiência. Só que a criação de conteúdo tem o poder de construir uma audiência muito mais qualificada e sem custo. A única coisa é que você paga com o tempo, porque criar conteúdo para gerar audiência demanda sim um certo tipo de tempo. Mas é excelente caso você esteja num estágio inicial e não tenha tanto dinheiro para investir e precisa investir em outras coisas. A criação de conteúdo vai fazer com que, ao longo do tempo, você construa uma audiência fiel, uma audiência engajada, uma audiência que realmente gosta daquilo que você tem para falar e gosta daquilo que você tem para oferecer. Eu já aproveito esse momento para dizer, se você está gostando do vídeo até agora, cara, ia me ajudar bastante se você desse o like, se inscrevesse e comentasse aqui com a sua opinião, com a sua visão. Eu vou adorar saber e vai ajudar bastante o canal aqui, principalmente porque a gente está começando agora, beleza? Mas, novamente, eu digo da criação de conteúdo por conta própria. Lembra que eu falei que a gente criou o nosso site lá, começamos a publicar os textos no nosso blog? Isso é criação de conteúdo. Mas também, juntamente com isso, a gente já iniciou a criação de conteúdo no nosso Instagram. Então, a gente criou um Instagram lá e começamos a falar do assunto que na época a gente queria falar. É claro que ao longo do tempo a gente vai criando conteúdo, a gente vai errando, porque a gente não conhece muito bem a nossa audiência ainda, a gente não sabe qual que é o público que a gente quer atingir às vezes, por defeitos da estratégia de negócios, muitas vezes, e a gente vai recalculando a rota, a gente vai reajustando alguns pontos. Mas se você nunca começar, você nunca vai conseguir aprimorar a sua criação de conteúdo para construir essa audiência qualificada, para eventualmente no futuro essas pessoas comprarem de você ou se interessarem por aquilo que você tem para dizer. E se a gente não tivesse começado também, dificilmente a gente teria sobrevivido no mercado, sem apadrinhamento, sem dinheiro e sem outros recursos para fazer o nosso negócio acontecer. Foi justamente por causa da criação de conteúdo e dessas outras habilidades que eu e o meu sócio conseguimos sair de um negócio do zero e sobreviver até hoje, exercendo um serviço que é tradicional, mas utilizando a internet para alavancar os nossos resultados e para ter inicialmente resultados, porque quando a gente começa do zero a gente não tem nenhum resultado. E foi com a criação de conteúdo e com outras habilidades e com o poder da internet que a gente conseguiu fazer isso. E é verdade, criar conteúdo de forma consistente e com qualidade é difícil.
é um desafio. Isso te tira da zona de conforto, principalmente porque, junto com a criação de conteúdo, você desenvolve inúmeras outras habilidades relacionadas que também poderiam estar aqui nesse vídeo, mas que não estão porque elas decorrem dessa habilidade principal, ao meu ver, que é a criação de conteúdo. Mas, por exemplo, com a criação de conteúdo, você vai aprender copywriting, você vai aprender edição de vídeo, que é uma outra habilidade por si só excelente e essencial. Você também vai aprender como falar na frente de uma câmera, porque quando a gente coloca uma câmera na nossa frente, a tendência das pessoas é mudar quem elas são. A gente sempre tem a imagem do William Bonner, né? Então a gente começa a falar mais sério, começa a falar mais formal, e essa pessoa certamente não é você. Então você vai pegando o seu jeito de falar na frente da câmera e vai desenvolvendo também essa habilidade. Além de a necessidade de organização e criatividade que você tem que ter para sempre estar trazendo um conteúdo legal e desenvolvendo algo legal para sua audiência que eles vão gostar. Como que eu crio os meus conteúdos hoje em dia para o meu escritório? É bem tranquilo, você pode começar do jeito que for mais fácil para você. Abrindo uma planilha no Excel, no Google Planilhas, abrindo um quadro no Notion ou um Google Docs e colocando ali todos os assuntos que são relacionados ao universo do que você fala. Então, no meu escritório de advocacia, por exemplo, eu tenho meu público-alvo, eu tenho o meu nicho, eu tenho uma gama de assuntos que eu posso falar. Coloca ali algumas datas para você ter um prazo e você vai escrevendo os roteiros do seu conteúdo, do seu vídeo, do seu carrossel e vai criando. Você só tem que começar de alguma forma. Atualmente eu uso uma coisa que eu mesmo desenvolvi, que é um template no Notion, que a gente chama de planejador de conteúdo, que a Ana vende. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Se vocês quiserem conhecer, vai estar na descrição. Mas se não, também vocês podem abrir do jeito que vocês quiserem, do jeito que for melhor para vocês nesse começo. Simplesmente vocês precisam começar. Antes de organizar, é necessário começar. Depois que você começa, você vai melhorando a sua forma de organização. Mas criar conteúdo para mim foi uma das 3 habilidades essenciais que eu tive que desenvolver para conseguir sair do zero, sem dinheiro, sem reconhecimento e construir as coisas que eu tive que construir e chegar aqui hoje para compartilhar essas habilidades com vocês nesse canal novo que eu estou muito feliz de fazer. Eu gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários para a gente começar a construir essa comunidade, esse relacionamento. Quero saber em que estágio que você está, se você está no emprego que você gosta, se você está no emprego que você não gosta, se você está incomodado com a sua situação hoje e pensa em criar algo na internet, mas não sabe o caminho que você vai seguir ainda, ou já tem uma noção, já está criando. É claro que existem inúmeras outras habilidades que eu poderia estar listando aqui, mas como eu disse, essas para mim foram as essenciais para começar e eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal se você gostou e eu te vejo no próximo.